eu saio do trilho, eu estou na estrada e de repente está um cão a ladrar. Mas vejo que o cão está dentro lá da habitação, tem a grade, e eu lembro-me de dizer em voz alta, mas para mim, podes ladrar à vontade que eu aqui estou bem. Quando, sei lá, 10 metros à frente, o muro, a grade acaba ali. E eu, a grade acaba, ou seja, o cão pode sair. Mas o cão não saiu. O cão, quando chegou àquela parte sem grade que podia saltar, o cão simplesmente parou de ladrar e ficou-me ali a ver passar. Bem-vindos ao podcast Viagens a Pedal, o podcast de todos os viajantes de bicicleta. Hoje recebemos o Tony Soares, um viajante que trocou o conforto dos mapas pela curiosidade dos caminhos. Ele explorou a grande rota do Douro Internacional, um percurso que corre entre o som do rio e o silêncio das aldeias esquecidas entre Portugal e Espanha. Mais do que um trilho, é um território vivo, feito de encostas abruptas, fragas, vinhas, exigente, que ainda resiste por ali. Nesta conversa vamos descobrir o que é que levou a seguir essa rota, as histórias que encontrou ao longo do caminho e o que sente ao pedalar num cenário onde o tempo parece ter abrandado. Porque o Douro Internacional não é apenas um destino, é uma travessia interior, uma forma de estar no mundo. Fiquem connosco para ouvir as suas histórias e aproveitem já a subscrever o canal e a ativar as notificações. Olá, Tony, bem-vindo. Bem-vindo, a Bordo Santa Maria. Muito gosto em estar aqui. Então estamos em Bordo Santa Maria. Ou Santa Maria do Bordo. E porquê é que estamos aqui? Estamos aqui porque é basicamente onde tudo começou. É a minha terra, onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu comecei a dar as primeiras pedaladas e é o começo de tudo. Então foi aqui a primeira vez que andaste de bicicleta? Exato. E ainda tens memória dessa primeira vez? Não tenho memória da primeira vez, tenho memória das primeiras vezes, mas não da primeira em si. E como é que aprendeste a andar de bicicleta? Recordas-te ou também já não há? Recordo, foi no concelho vizinho de Vieira do Minho. O meu pai era motorista de transportes públicos e num serviço que ele estava a fazer para lá, eu fui com ele. Ele pôs a bicicleta na mala, que ainda eram aquelas bicicletas com aqueles assentos compridos e que tinham uma chopper, um encosto, tipo isso, e ele pôs-me lá a andar e às tantas as rodinhas tirou uma e basicamente é como toda a gente começa a andar. Umas quedazinhas? Sempre. e foi assim. A partir daí. E agora, qual é que é a tua relação com a bicicleta? Continua a ser de passeio? A relação bicicleta é muito próxima. Serve para o meu lazer, lá para o BTT, e para as viagens, pelo menos uma vez por ano, sendo que possível, saio de bicicleta. E viagens sem bicicleta, lembras-te qual é que foi a primeira viagem sem bicicleta? A primeira viagem sem bicicleta foi também com o meu pai, numa altura em que se faziam muitos passeios para Fátima, autocarro, e eu fui com ele com autocarro, com uma excursão aqui de Douro, e é a primeira memória que eu tenho de uma viagem. Viagens até Fátima. Até Fátima. E quando é que se juntou pela primeira vez as viagens e a bicicleta? A bicicleta foi a primeira edição, o primeiro ano que fomos para Santiago. Isto já em 2009. Começava a estar na voga o pessoal ir para Santiago, fazer os caminhos, e como nós somos de uma terra com tradições fortes na religião cristã, tendo o mosteiro de Cister cá implantado, os monges de Cister viveram basicamente na Idade Média, sendo que os caminhos de Santiago são da Idade Média, ou seja, tínhamos aqui uma panóplia de situações para iniciarmos as nossas viagens de bicicleta até Santiago, e foi a partir daí nunca mais parou. Começou as viagens. E o que é que, a partir depois dessa, faz essa primeira viagem e a partir daí, o que é que fazes mais viagens? Portanto, eu fiz juntamente com os meus amigos de grupo, 2009, 2010 e 2011 para Santiago. Caminho Central. Fizemos 2 vezes o caminho central, saímos de Braga. Fizemos uma vez o caminho, o Sanabrês,
saímos da Serra da Sanábria e depois em 2013 ou 14 fizemos o interior, que saímos de Vila Real. E depois comecei a sair sozinho. Entretanto a vida foi mudando, uns começaram a afastar-se um bocado devido à situação lá de trabalho e eu comecei a fazer incursões a solo. Sozinho. Não havia amigos, mas a vontade estava lá A vontade viajar. estava lá. E depois a conjugação de datas nunca É difícil. É sempre complicado. Eu estou à espera que alguém vá comigo, estou lixado. Não, e eram então eu vou. Grupos muito grandes quando começaram? Não, somos um grupo pequeno. Éramos 4, passou a 5, 6, foi sempre o máximo 6. Ok. E a diferença é quando viajaste sozinho, antes de partir, havia algum receio? Ou do que é viajar sozinho, sem apoio? Ou não? O receio era quando chegava ao local. Eu sempre fiz grandes planos, sempre gostei de fazer tudo muito minucioso, aquilo dava-me ganas, nunca mais chega ao dia. Chegava ao dia, e agora estou aqui sozinho, olha, não há nada, é em frente, vamos embora. E pronto, a primeira vez que fui, eu sempre fui um aficionado lá dos comboios e das distintas linhas. E a primeira viagem foi fazer uma série de linhas que estavam descontinuadas, mas que estavam convertidas em ecovia. A primeira foi de Guimarães, foram 3 dias. Foi Guimarães-Faf, Faf fiz estrada até aos Arcos de Valdez, e nos Arcos de Valdez apanhei a linha de Tâmega até Amarante. É uma linha fantástica, as linhas não são difíceis, qualquer pessoa consegue fazer, é espetacular, é muito giro. Depois fui de estrada até ao Marco de Anaveses para apanhar o comboio até ao Pocinho para fazer a linha do Sabor. Quando eu chego aos comboios, o senhor disse-me, o senhor foi para comprar o bilhete, eu disse, olha, o senhor vai levar a bicicleta. Eu vou, mas olha, não pode. Ou você vai a bicicleta, mas não posso. Não, você não pode viajar com a bicicleta nos comboios. Você não me corta as pernas agora, então o que é que me lembro? E se eu embalar a bicicleta, desmontá-la, é a minha bagagem, posso levá-la, bem embaladinha. E assim foi, eu arranjei dois sacos de lixo, grandes, que ainda os tenho, por serem mesmo enormes. Desmontei a bicicleta toda, o quadro com as rodas debaixo de um braço, o alforje no outro. Agora posso? Agora depende lá do revisor, eu ainda. Mas, em princípio, não deve haver problema. E efetivamente não houve. Fiz a viagem como a primeira vez que fiz no Douro e é a partir daí que eu começo a olhar para o Douro de uma forma diferente. Foi a primeira vez e, de facto, temos ali uma coisa extraordinária. E porquê que é extraordinário? Porque é muito bonito. Depois é um desafio, não sei, para quem gostar lá da natureza, para quem gostar é espetacular. Só estando lá, e depois eu fiz o Sabor, também uma coisa extraordinária, no meio do nada, onde eu passei povoações que não via ninguém, e com a linha ainda também convertida em ecovia, pelo menos até Carviçais. Okay. Eu fiz, voltei a entrar no comboio, as pessoas quando me viam entrar no comboio a desmontar a bicicleta, muito lá curiosas a ver. Passei na Régua para fazer a linha do Corgo. Na Régua fiquei nos Bombeiros, que é uma das coisas que quem faz bikepacking com alforje ou com eu levo sempre tenda também, caso não consiga arranjar dormida ou em pousadas da juventude ou nos Bombeiros, armo a tenda e aí fico. Tive sorte, fiquei nos Bombeiros da Régua e depois fiz a linha do Corgo até Vila Real para voltar a apanhar o comboio e também espetacular. Foram 3 dias a solo, do melhor, em que a gente está para pensar em tudo, é muita coisa nas próximas viagens, tudo. A partir daí, depois no ano seguinte fiz também a solo a linha do Voga com a linha do Dão, também espetacular. Também tive o mesmo problema nos comboios quando cheguei a Santa Combadão.
E o senhor disse-me, olha, que você não tem hipótese. Ainda por cima que é o internacional. Você não tem hipótese. E eu, como é que eu vou agora? Para cima, um calor descomunal. A única hipótese que eu tenho é ir subir a Serra do Bussaco e entrar num comboio em... aonde? Na Terra lá dos Leitões. Esquece-me o nome. Mialhada? Na Mialhada. Assim foi. Um calor enorme a subir a Serra do Bussaco. Às tantas vejo uma senhora com uma mangueira a regar as plantas e eu pergunto-lhe, será que posso utilizar a mangueira? Disseram, pode lá que a água é fresquinha, pode. Olha, eu não quero beber, eu quero é botá-la pela cabeça abaixo, que está um calor. E pronto, essa foram 2 dias. Foram 2 dias. Entretanto, acho que não faço mais nenhuma. Entretanto, havia na altura o Fórum BTT, antes de haver o Facebook, era um encontro de todos os BTTistas, em que eu vejo três amigos de onde? Já não me lembro. Eles eram lá de Amarante, a fazer a Rota 36. Que é do Douro Internacional. É do Douro Internacional. E aquilo chamou-me a atenção, aquelas imagens, aquelas paisagens, o rio lá no fundo, nas arribas, e tudo, e aquilo começou-me a encher o interior. Não, é isto que eu quero, é uma coisa mais selvagem, ir mesmo ao encontro do desconhecido, isto é bombástico. Eu li 3 ou 4 vezes o repertório deles, muito extenso, bom para a gente perceber se dá. Então às tantas começo a fazer o meu. Eu para isso, se calhar, são 4 dias, daqui a ali. Entretanto, eu vou escolher as câmaras, o que é que eles tinham, o que é que eles não tinham. Encontrei uma pessoa, que foi o Luís Filipe, que conhecia bem a Rota 36. Inclusive, ele foi dos que ajudou a desenhar a Rota 36. E disse-me que entrei em contacto com ele para obter algumas ideias e algumas ajudas, o que é que, se uma pessoa lá pode ir à vontade. Uma das questões nisto de andar sozinho, eu tenho lá problemas lá com animais, tenho um medo lá terrível a passar por animais, até colega, eu estou mais sozinho, animais, pá. Mas tenho uma fobia enorme, então a cães, qual é a estratégia que usas? Não sei, é só mesmo depois no... Resolve-se. Depois lá se resolve. E então fiz o meu mapa, fiz o meu plano. Como é que tu costumas planear as rotas? Portanto, eu planeio as terras supostamente as mais importantes e vou colocando a distância entre elas, o que é que há em cada uma delas para se ver, para se visitar, e incluindo as dormidas, as possibilidades de dormidas, se tem bombeiros, se não tem. E pronto, depois o terreno é que me põe lá num lugar e vou vendo onde efetivamente fico. Mas vais adaptando, não é? Depois sim, do terreno, depois vais adaptando. Exato. Muito bem. A priori tem batido sempre certo. A rota começa em Paradela, pertence a Miranda do Douro. Pedi a 2 colegas que me levassem lá. Aliás, eles é que se ofereceram, a gente falou, não sei como eu levo-te lá, tu levas, olha que ainda é longe, mas eu levo-te lá. Que venham ao encontro do que perguntou há um bocado, mas sozinho, nós estávamos a 10 km do ponto de partida e há um que me diz, Soares, já viste por onde é que tu vens, pá? E eu, olha, estou a pensar nisso, realmente, eu venho aqui para o sítio, eu não sei por onde é que eu venho. Eu não sei, pá, eu estou aqui, uma coisa é uma pessoa nos mapas, na internet, mas olha que eu estava assim a ficar, mas é para isto, lá vamos embora. E assim foi, eles foram à vida deles, e a primeira etapa foi mais curtinha. Acho que nem a 30 km chegou, de Paradela até Miranda do Douro. Tive 2 encontros lá com 2 cães, mas aí sem problemas, que eu estava em descida, eles saíram de um portal e eu... Tchau e adeus, vocês não apanham. Fiquei lá numa pensãozinha para no dia seguinte, efetivamente, começar a andar. Portanto, a segunda etapa depois leva-me de Miranda do Douro até Vilarinho, lá dos Galegos. Ok.
onde tem o senhor Garcia, que é o presidente da junta local, em que ele está a reabilitar a escola primária para fazer tipo um albergue. Ok. Já tem as casas de banho montadas, essas coisas, e pronto. O caminho até lá é fabuloso. É espetacular. É passar por aldeias que não se vê ninguém. Também houve muitas que eu passei à hora do meio-dia. Sim, Não, também ajuda. não se vê ninguém. E quando a gente chega aos miradouros e temos o Douro lá no fundo com aquelas arribas enormes, é uma paz de alma enorme. Mesmo é sentir, parece que estamos a sentir. Voltando um bocadinho atrás, as aldeias, sente-se muito o isolamento e a desertificação dessas aldeias, não é? Ali pela Muito, todo aquele banho internacional. muito. Eu acho que nestes dias, a não ser em Freixo de Espada à Cinta, pronto, que já é uma urbe com outra dimensão. Eu, pessoal de jovem, não vi ninguém. As poucas pessoas com quem falei e que me cruzei foram com pessoas idosas. Mesmo idosas. Que olhavam para mim. Ei, então você lá de onde é que vem? Estão assim tão carregado e então lá vai para onde? Estou a fazer a rota 36 e vou ter ao Pocinho. Ei, homem, você não tem ideia do lado que vai andar. Eu olho, pois se calhar não, mas é por isso que eu aqui estou. E as pessoas ficavam assim entusiasmadas, primeiro por ver uma pessoa de fora, e depois a bicicleta carregada de malas também chamava a atenção. E, como disse, jovens, nada, somente em Freixo de Espada à Cinta e em Vilarinho lá dos Galegos. Lá vi um miúdo, mas já lá vamos. Porque a chegada a Vilarinho dos Galegos é qualquer coisa de astronómica. Pronto, estou a 5 km a Vilarinho, lá dos Galegos, aparece-me uma bifurcação. Ou desço em costa, ou subo em costa. A subida da encosta não é a rota principal. É tipo um caminho lá de refúgio. Para não ter. Depois eu percebi porquê. Eu estou aqui, vou fazer a rota lá principal. Não há volta a dar. Do ponto de onde estou numa arriba, lá de um ribeirinho, que vai ter ao Rio Douro, e vejo o caminho do lado de lá. É para ali que eu tenho de ir. Mas vou ter que descer isto tudo. O primeiro percalço, vejo o caminho, a rota desaparece. Tem indicação, mas o caminho em si desaparece. É um campo que está lavrado e eu não posso descer isto lá, tem que ser com ela à mão. Mas como era a descer, estava-se bem. Desci, tinha visto uma fotografia que ia passar uma ponte feita em madeira, super apertadinha, e depois tinha que subir algures. Eu cheguei à ponte, quando chego ao outro lado da margem, não tenho caminho. E ali, como é que eu... Era um campo era um olival, em que, feito em leiras, em pequenas leiras, tinha 3, 4 oliveiras em fila, com uma profundidade de 3 metros, se tanto. Mas caminho, nem vê-lo. Como é que agora vou sair daqui? Lá consegui arranjar espaço para passar, para sair da ponte, para subir para uma leira, mas depois o caminho desaparece. Eu só tenho 2 hipóteses. É desmontar tudo, pegar na bicicleta às costas, levá-la até ao caminho e depois descer e vir buscar o resto lá das malas. Entretanto, eu começo a andar e vejo que junto aos taludes há um carreirinho mesmo minúsculo das pessoas passarem e vejo, não, afinal tem caminho, é por aqui. E eu arrisquei. Ora, como o caminho é bastante íngreme, o peso está todo atrás. Há um momento que vinha a bicicleta e ia parar ao rio. Que o pneu, ele resbala, a bicicleta levantou de frente, mas
com um bocado de sorte, lá consegui segurar a bichinha e apanhei ali um susto. Até que chegámos, até que devagarinho, lá consegui chegar. E rapidamente cheguei a Vilarinho dos Galegos. Até ao Sr. Garcia, foi quando eu vejo um miúdo, perguntei-lhe: "O Sr. Garcia, tu conheces?" "Ah, conheço, é meu tio." "Olha, e sabes onde é que eu posso encontrar?" "Sei, ele está ali a trabalhar, trabalha nos campos. E eu, venha comigo," por acaso também estava de bicicleta, "venha comigo que eu levo até ele." Ok. Lá vou ao Sr. Garcia, o Sr. Garcia veio, uma joia de uma pessoa, espetacular. Como é que uma pessoa, sem me conhecer de lado nenhum, mostra uma generosidade tão grande que nos dias de hoje já não é fácil. E então ele apresentou-me a escola: "Olha, você vai ficar aqui, tem aqui banhos, você prepare-se, faça as suas coisinhas, eu à noite venho buscá-lo, vai jantar comigo." E eu: "Olha, mas não é preciso, eu tenho comida, você prepare-se, tome o seu banhinho, você vai jantar comigo. Você está na minha terra, não quero que você saia daqui a dizer que foi lá maltratado." Eu: "Não, lá, por amor de Deus, você ponha-se à vontade, que eu venho buscá-lo." E assim foi. O Sr. Garcia veio-me buscar. E onde é que ele lá me levou? Ao Mugadouro, para comer uma aposta à mirandesa. Lá comemos a aposta. Eu queria pagar. Ele: "Não, senhor, isso era o que faltava. Olha, eu vou convidá-lo." "Ainda não, eu pago tudo, não tenho problemas." Lá comemos a aposta à mirandesa. E depois... E era boa? A aposta estava bem feita? Bem feita. Feita num fogão enorme, uma coisa nunca tinha visto. Já tinha comido aposta, mas naquela zona nunca tinha comido. Um fogão enorme, com uma grelha enorme, uma série de postas ali em cima, uma coisa mesmo lá mesmo à grande. Depois ainda fiz um tour comigo, à noite, ali por Mugadouro. Ainda me levou à freguesia dele, mostrar: "Olha, o meu projeto, este caminho, este e aquele." Futuramente é a escola. A escola quero dotá-la, porque na escola ainda se notava que ainda tinha cadeiras, ainda tinha as secretárias lá dos alunos. E agora quero dotar a escola como deve de ser, porque você não é o primeiro a passar aqui. Já tem aqui passado mais viajantes, tem dormido cá. E eu, com essa afluência, eu quero pôr isto a funcionar e como deve de ser. E pronto, assim foi. O segundo dia chegou. Entretanto, tinha-me despedido dele, deixei-lhe a chave no correio onde ele me pediu para colocar. O segundo dia ia ficar a freixo de Espada à Cinta. Entrei na rota, fui tomar pequeno almoço a Urroz, a povoação de Urroz. E ali tinha uma variante, à Rota 36, que era o caminho pedestre número 15, que me ia levar mesmo por cima lá das Arribas. Ali em Urroz, ela sai um bocado fora das Arribas e pelo percurso pedestre número 15 ia-me levar às Arribas, que depois ia-me levar ao antigo quartel da Guarda Fiscal, situado numa arriba em que se vê uma barragem lá no fundo mesmo. Mas um cenário dantesco, espetacular mesmo. Ou então fui por aí, a uma altura deixei a bicicleta, andei uns 500 metros para a frente, para verem a brutalidade lá da paisagem. Uma coisa, só lá estando é que se consegue lá descrever. Entretanto, volto para trás, consoante eu vou pedalando, vejo o tal quartel, uma coisa pequena, abandonada, todo partido, todo estragado, com a barragem lá ao fundo. Ali a paisagem abre por completo. E depois estava lá marcado a sinalização da Rota 36, ou em direção à Rota lá 36. Entretanto, eu saio daquela zona, por ali fora, feliz da vida, a sério, lá com o coração cheio, e às tantas, assim do nada, saem-me 2 cães a ladrar. Consoante saem os 2, logo a seguir saem outros 2,
maiores, eu gelei. A minha mãe tinha falecido há pouco tempo e eu acho que foi a mão dela. Só pode ser. Porque à medida que saem os dois cães de pastoreio, saem dois cães, de repente saem dois monstros enormes e de repente sai o pastor, do nada. E é quando os cães param. Ele, então você vem por aí. Eu estou a seguir um caminho que está marcado longe de mim, lá de eu saber. Eu tremia como uma vara verde. Eu estava ali olha, dizer, ainda bem que eu aqui estou. Porque se eu aqui não estou, eu não sei o que seria. Olha, eu também não, mas ainda bem que cá está, porque os cães pararam logo. À voz dele, os cães lá silenciaram, afastaram-se. Eu então passei ali um bom bocado com ele a passar e perguntei-lhe, olha, eu agora vou para tal sítio. Será que vou passar lá por mais cães? Ele então, rapidamente assim, demora, olha, eu conheço o percurso. Você vai assim, você vai ali passar numa propriedade que se ele tiver os portões fechados, você passa à vontade. Se tiver os portões abertos, tenha cuidado. E eu, ok, mas não tenho mais alternativa aqui. Não. Porque aqui depois a própria rota é o próprio caminho que existe. Lá que existe. E eu, ok, pronto, eu vou passar. Eu vou passar. Entretanto, até lá chegar, eu estava a imaginar, como é que eu vou passar ali? Vou passar devagarinho, os pneus fazem barulho à mesma. Aquilo, depois reparei que era em descida, mas eu passei bem, não ouvi cães a ladrar e foi porreiro. Até à povoação seguinte. Furei, através de um garagista, consertei o furo e fui em direção a Freixo de Espada à Cinta. Antes de chegar a Freixo de Espada à Cinta, fiz uma paragem no Mazoco, que era um dos meus objetivos, que era parar no Mazoco para ir ver a figura rupestre. Na altura, um filho meu estava a estudar figuras rupestres e eu disse, olha, eu vou ver o cavalinho do Mazoco, vou fazer um vídeo para te mostrar como é que aquilo é. Para fazer, eu tinha tempo, tinha todo o tempo do mundo, e vi que quando cheguei ao Mazoco, tem também um trilho pedestre, circular, que dá para entrar outra vez na Rota 36 mais à frente. Eu pus-me a estudar aquilo muito rápido. Eu estou aqui, estou com tempo, estou para conhecer, nada melhor. Para ir ver o cavalinho do Mazoco, tenho que ir por este trilho pedestre. Que dá para pedalar. Junto o útil ao agradável. Entretanto, as arribas começam a desaparecer e o rio começa a margem a alargar. Entretanto, saio da Rota 36, começo a descer em direção ao Rio Douro para ir ver o cavalinho, a gravura. É espetacular. É bonito, uma coisa pequenina. Estava habituado a vê-lo nos livros. Tinha a ideia que era uma coisa maior, mas não, é uma figura pequenina. Tive que deixar a bicicleta num alto, mas vai-se bem. Depois Deixa-me só dizer, só para fazer aqui um contexto para quem não, para visualizar, para ajudar. O Douro, a parte do Douro Internacional, desde Paradela até mais ou menos essa zona, no fundo é um grande planalto, ou seja, a rota passa por um grande planalto com as arribas muito profundas, estamos a falar de centenas de metros, onde o rio está abaixo. Seguramente. E a rota desloca-se toda no topo desse planalto. Portanto, não há, quer dizer, há descidas e subidas sempre, mas é sempre aí, até que o rio começa a alargar, para direção à água, ao Pocinho. Existem zonas que a gente tem que cortar um bocado para dentro, tem que cortar para dentro, ali em Bemposta. Há ali uma zona de Bemposta que a gente sobe à igreja e temos uma vista espetacular. Não se consegue ver as arribas, apenas o planalto. Aí desviámos um bocadinho para passar numa ponte romana, numa calçada romana. Não fui à queda d'água da Faia,
acho que é assim que se diz, ou da Águia da Faia, uma coisa assim. Onde há as águias, não? Sim, porque a bicicleta não conseguia lá ir com a bicicleta. Nessa altura tive que passar um riacho, tive que tirar as sapatilhas para passar, para não molhar. E pronto, fiz depois do Mazou, quando andei ali junto ao rio, aí apanhei uma situação que fiquei sem água, e coisa que não há Fontes. é fontes. O que eu não contava era com a subida para a Rota 36, que foi lá ao fundo, e depois comecei a subir, e eu às tantas começo a ficar à rasca com sede, sem água, e quando cheguei novamente à Rota do Mazoco, à Rota do 36, ainda faltava um bocado para chegar na Freixo de Espada à Cinta. Tomo ali uma decisão, estava com tempo, tenho que ir para trás, tenho que voltar ao Mazoco para ir a um cafezinho e beber, porque estou mesmo à rasca. Assim foi, andei 5, 6 km para trás, também no cafezinho não tinha ninguém, tive que bater à porta da senhora, olha, para saber se estava aberto. Está aberto. Lá abriu uma porta, estive lá um bocado, voltei depois outra vez para a rota, até Freixo de Espada à Cinta. Em Freixo de Espada à Cinta fiquei numa pensão. Quando acordo de manhã tens 2 pneus furados. E eu, 2 pneus furados, obrigava a desmontar tudo. Principalmente o de trás. Tranquilo. O que eu não contava é que essa era a última etapa, ligava-me ao Pocinho. Foi a etapa mais dura. Mas já afastada do rio, é talvez o último ponto que a gente tem, em que se vê a barragem lá ao fundo. E depois a rota sai já para dentro. Até Torre do Bom Corvo é uma coça valente. Bem antes, a chegada ali uma zona, depois de Freixo, de Espada à Cinta, que é antes de chegar a Poiares, que é a calçada de Alpajares, que é uma coisa brutal. Nós saímos, aquilo para descrever é como se, é uma montanha dentro de uma montanha, em que é uma montanha em fosso, depois tem a outra montanha tudo a circundar. A gente entra nessa montanha e depois, aquilo faz-me lembrar uma cena lá do Senhor dos Anéis, num dos filmes, acho que é no segundo, ou ainda no primeiro, que eles estão a fugir dos orcos e têm umas escadas super minúsculas, onde o Gandalf supostamente morre na luta lá com o fantasma, e a calçada de Alpajares é isso. É difícil descer de bicicleta, lá com alforjes, que é assim umas escadinhas muito estreitas, muito curtinhas, até lá ao fundo. É de uma beleza extraordinária. Eu 2 ou 3 anos depois, numa prova por etapas, por duplas, a gente passou ali, já passou a rasgar, mas na altura teve que ser devagar, em algumas partes à mão. E depois a subida também é assim, tem uma ponte lá no fundo. A subida, lá uma parte tem mesmo que ser sempre junto ao talude, porque temos o morro mesmo até é espetacular. E depois entramos na estrada, começámos a ver a calçada de Alpajares à nossa direita, uma coisa brutal. 2, 3 km à frente, entramos na parte mais dura. Entramos numa vinha que é literalmente assim, uma coisa 20, a rondar os 20, 22% por aí. Isto por volta meio-dia, 1 da tarde, no pico do calor. Levava 2 laranjas comigo, era a coisa mais fresca que eu tinha. Começa a subir, eu demorei, mas não sei, umas 2 horas a subir aquilo à mão, com um peso terrível, mas estava bem, estava contente. Ia ali a falar sozinho, às vezes sentava-me, fazia aquelas perguntas, penso que toda a gente faz, o que é que eu estou aqui a fazer? Estava tão bem em casa, estou aqui, mas a gente é para isto que está e vamos continuar. Às tantas, no alto
no alto da montanha, monto a bicicleta, 1 km à frente, um furo. Aí eu, pá, subi tanto com ela à mão, ando 1 km, já furei, ainda por cima, furo de trás. Toca a desmontar tudo, com um certo furo, troquei a câmara dá para ser mais rápido, e até cheguei a Linhares. Parei lá um bocadito, também uma povoação onde, com muitas casas, mas onde não se vê ninguém. E aqui estamos no verão. Estamos no verão, já em férias escolares. Entrei lá num bar, tinha uma miúda e tinha um senhor, nada mais. Cruzei a freguesia toda, sem uma alma viva. Volto a passar, depois passei numa outra povoação, antes de chegar à Torre de Moncorvo. Também sem ninguém. Uma povoação também com alguns fogos, casas novas, remodeladas, também sem ninguém. Parei um bocadinho, sem cafés, sem nada. Pronto, passei até chegar ao alto da serra, para depois começar a descer para a Torre de Moncorvo. Há ali uma zona que se consegue ver o Rio Douro. É a última visão que temos daquela zona do Rio Douro. Tanto que eu passei lá este ano, também numa prova de BTT, e já com os bancos, com umas coisas, para o pessoal se sentar ali, tirar ali umas fotos porreiras, e pronto. A chegada à Torre de Moncorvo, fiquei lá um bocadito para ver a catedral, para depois chegar ao Pocinho. Na altura, a chegada ao Pocinho era para fazer, o plano era chegar ao Pocinho e fazer a Nacional 222. O plano era esse. O que eu não contava é que essa etapa ia demorar muito tempo. Okay. Nunca pensei que a saída de Alpajares fosse tão íngreme, tão forte, e que me roubasse ali o tempo que demorou. Entretanto, fiz o resto da rota. Também já essa parte, embora fosse sempre a descer, encontrei muito sobe e desce, e subidas curtas e carrossel. Tive que andar aí muito tempo com a bicicleta à mão, e pronto. Entretanto, chego ao Pocinho, tenho que... Comboio. Tinha ali duas possibilidades. Ou era o comboio, ia-me embora, ou tenho que subir o Pocinho para apanhar a Nacional A 222. Entretanto, eu começo a subir na estrada e começo a sentir o calor, começo a sentir tipo a pele a queimar. E eu começo a pensar, pá, isto vai ser duro. Isto vai ser muito duro, para o tempo que eu tenho, tinha mais um dia. Eu não, eu acho que vou voltar para trás, vou apanhar o comboio e outro dia faço a Nacional 222 com mais calma, com outro plano e uma coisa como deve ser. E assim foi. Voltei para trás, na esperança de apanhar o comboio. Um filme. Já sabia de antemão que tinha que desmontar a bicicleta, porque já não era a primeira vez. Certo. Eu cheguei à estação, lá fui ao centro da estação, perguntou-lhe horários lá para Braga, com bicicleta. Isto iam ser umas 3 da tarde, por aí. Ele disse, olha, você tem um comboio às 5 e tem um comboio às 19. O das 5 da tarde não vou deixar ir. Tenho a bicicleta, não vou deixar ir, por causa aí do pessoal para ir visitar as vinhas, fazer o circuito de Barca d'Alva, do Douro. O revisor não o vai deixar ir. O das 19 é mais propício, aí a priori não tem problemas. E eu, pronto, opa, eu não quero arranjar problemas, tenho tempo, eu vou no das 19. Entretanto, passados uns 5, 10 minutos, o senhor veio ter comigo, olha, você disse-me lá que vai para Braga. Eu, sim, eu vou para Braga. Mas olha, nós temos aqui um problema. É que à meia-noite o pessoal vai entrar em greve.
você pode nem sequer chegar ao Porto. Olha, vamos fazer o seguinte, o senhor consegue embalar a bicicleta? Eu, pá, já tive aqui uma história aqui há uns anos, assim. Então, olha, embala a bicicleta, arranjem uns sacos, eu vou tentar saber quem é o revisor do comboio, que chega aqui e vai para baixo, a gente lá vai conseguir. Entretanto, junta-se à conversa a senhora lá da limpeza lá da estação. E ele perguntou, olha, pá, este amigo está assim e tal. Ele vai para Braga, ele é da zona lá de Gerês. Mas lembrei-me cá assim e tal. Eu pedi-lhe, pá, e ele disse, olha, vá ali ao café, já não é o primeiro, peça-lhe lá uns sacos de lixo, lá que o senhor arranja-lhe uns sacos de lixo e a gente vai aqui fazer. Vai. E assim foi. Cheguei lá ao café para não pedir logo os sacos, sentei-me lá um bocado, vi que ele tinha uns riçóis lá na montra, pedi lá uns riçóis, pronto, fiz lá um lanchezinho. Depois perguntei-lhe, olha, eu estou assim nesta situação, o senhor arranja-me aí 2 sacos de lixo? É pá, eu arranjo, o senhor já não é o primeiro a vir aqui pedir, eu arranjo os 2 sacos de lixo. Entretanto, comecei a coisar a bicicleta toda, tinha coisas que já não fazia falta, botei ao lixo e, entretanto, embalei bem a bicicleta, mas estava cheio de pó. O meu equipamento era branco e eu estava cor Castanho. Cor lá tijolo, castanho, avermelhado, eu estava tudo sujo. Eu disse, olha, não tenho um sítio para eu tomar banho, o senhor lá vai pedir ao revisor a ver se me dá uma boleia. Ele vê-me assim, epá, aqui para tomar banho só se for ali na mangueira. Eu, olha, mas, olha, o senhor põe-se ali, o senhor toma ali banho, e eu posso estar à vontade, mas olha, que esteja à vontade. Assim foi, descasquei-me todo, atrás lá de um arbusto, mangueira, tal, por lá abaixo, e o cara, lá tomei um banho rápido, vestido. Incrível. E assim foi. Entretanto, ele falou entretanto, chegou ao comboio, chegou ao revisor, falou com o revisor veio falar comigo, olha, você é que... Eu disse, pá, se o senhor se me deixar embarcar, epá, não há problemas. Você ponha-se na carruagem X, deixa a bicicleta assim e está porreiraço. E pronto, e lá consegui viajar. Se tivesses que aconselhar alguém a fazer esta viagem, o que é que tu dirias? Que vale a pena. Tanto sozinho como acompanhado. Acho que vale a pena. E o que é que distingue? Porque é que o grande Rota do Douro Internacional, porque é que é fabulosa? Vale a pena porque de carro não tem hipótese. Ou tem hipótese até certas aldeias e gosta de caminhar e só vê aquele ponto específico e o que vê muito, mas não vê tudo. Acho que é das zonas ainda virgens do nosso país, que não tem massificação de turismo, que vale a pena. Vale muito a pena porque a imensidão da vista é brutal. A beleza selvagem daquela zona é de encher a alma, é de encher o coração. É muito bonito. Mesmo muito bonito. E tem algum lado mais negativo? Não. Muito sinceramente, não. Acho que não. Mesmo eu, em relação aos animais, eu até podia dizer, olha, nada negativo para mim aos animais. Não, eu tive outra situação também lá com um cão que eu estava. Foi a chegar a Bemposta. Eu saio do trilho, eu estou na estrada e de repente está um cão a ladrar. Mas vejo que o cão está dentro lá da habitação, tem a grade. E eu lembro-me de dizer em voz alta, mas para mim, pá, podes ladrar à vontade que eu aqui estou bem. Quando, sei lá, 10 metros à frente, o muro, a grade acaba ali. E eu, ups, a grade acaba. Ou seja, o cão pode sair, mas o cão não saiu. O cão, quando chegou àquela parte sem grade que podia saltar, o cão simplesmente parou de ladrar e ficou-me ali a ver passar. E eu, porreira, aí é que estás bem. Mas ali a coisa também... Eu vinha tão alegre, de repente baixei a guarda. Epá, isto não tem a grade. E eu podia dizer que a parte... Não foi a parte negativa. Acho que não há parte negativa. É respirar
respirar o ar, respirar a paisagem, que é muito bom. Olha, e como é que viajar de bicicleta mudou a tua forma de olhar para os mapas e para os lugares? Boa pergunta. O que muda é a profundidade de ir em busca de lá de algo mais. Ou seja, não é só ir até aquele lugar e passar. Não, é ir àquele lugar, ver o que realmente lá tem e escrever depois lá sobre ele. Epá, eu quero passar aqui porque aqui tem, nem que seja um azulejo do século XIX, como no caminho francês, o português tem a cruz do lado dos franceses. Epá, tem que se passar por lá, tem lá a cruz dos franceses. E o que mudou em mim foi um bocado isso. Passar, parar e ver. Algo que às vezes em grupo isso não acontece. Eu lembro de fazer o caminho de Santiago sozinho, o português, quando eu já o tinha feito 2 vezes e quando passei sozinho vi coisas que na altura eu não vi. Porque ou vai-se mais relaxado, vai-se mais nas calmas, vai-se ao nosso ritmo, para-se quando uma pessoa quer e é diferente. E então pronto, dá para absorver muito mais a viagem, sem dúvida. Qual é que foi o imprevisto mais louco que já tiveste numa viagem de bicicleta? O imprevisto mais louco? O imprevisto mais louco. Eu já lá vou. Se puder contar esta. Sim. Fiz uma viagem em 3 dias com o meu filho, que na altura tinha 11 anos. Foi no fim da época escolar. Eu gostava muito de ir a Sevide, que é onde tem o marco fronteiriço lá número 1. Mas eu queria lá ir, não num simples domingo de passeio, pá, eu quero lá ir, mas numa coisa que fique marcada. E o que é que eu pensei? Comecei a ver o mapa, tem aqui uma coisa engraçada. Eu consigo fazer de Sevide quase até Caldelas, até Braga, quase tudo em ciclovia. Eu consigo fazer ali metade do caminho em ciclovia. A chegada à Monção é brutal, porque estamos a chegar e de repente sai um veado do meio do nada, mas uma coisa gigantesca. E ali à frente também ficou pasmado. Mas eu foi a primeira vez que também vi um veado. O puto ficou ali com uma alma enorme. A fora da caixa foi que, entretanto, a viagem fez-se bem, até Almendra. Venho de Almendra, eu cheguei a Almendra, parei lá 1 hora, 1h30, numa altura de calor enorme. E estava lá a ver uma festa, que depois, segundo uns senhores, era a festa dos mordomos da Páscoa. Que reza a tradição, os mordomos da Páscoa, no verão, fazem uma festa para toda a gente. Quem passa tem direito a comer o porco no espeto. E em conversa lá com o senhor, onde é que vai, isto, daquilo, olha, agora vai ali comer uma maçã de porco no espeto. Eu, não vou, porra, então não vai porquê? Não, vai. Não vou, que eu sou tímido, eu não conheço ninguém, vou agora ali, não. Vai comer, que é tradição, foi quando ele me contou, é o pessoal da Páscoa, isto é para toda a gente. Aqui não falta nada, amigo, aqui não falta nada. Você vai comigo, vamos comer, vamos beber. E pronto, e assim foi, lá foi com o senhor, porque é uma das coisas daquela gente, a gente tem que dizer que sim. Porque dizer que não é tipo uma afronta, é tipo uma ofensa. E pronto, e lá fui, tudo muito porreiro, ainda se ofereceu, quer que eu leve, que eu depois ia ficar na pousada da juventude de Foscoa. E eu já tenho um quarto marcado em Foscoa, estou com tempo e tudo muito bem. O pior é que o corpo relaxou de tal maneira que a chegada a Foscoa não é fácil. A saída de Almendra ainda tem que subir um bocado e depois tem que descer para a foz do Rio Coa 7% para subir 5 km a 7%. E eu já... A memória era fresca, porque quando vim no mesmo dia a subida lá para Almendra também é dura. E eu estou lixado, estou sem força para subir aquilo. Mas pronto, tem que ser, é por isso que eu estou. Eu quando estou a descer para a foz do Rio Coa,
estou a passar a ponte e vejo um reboque. Vejo um reboque de carros. Eu vou parar aqui e vou mandar a boca. O senhor estava lá e eu, porra, um reboque para mim agora é que fazia jeito, mais ou menos nisso. Diz ele, oh amigo, não seja por isso. E eu, a sério? Então você lá vai para onde? Olha, vou para Foscoa. Opa, eu vou para Foscoa, estou aqui a experimentar os pneus, que são novos, e ver se está porreiro com a travagem. Montámos a bicicleta em cima e vamos para Foscoa. Olha, e foi assim. Lá montámos a bicicleta, lá montou a bicicleta no reboque. E lá foi, o meu objetivo estava cumprido, era chegar Já não conta. a Almendra e está-se bem. E foi a coisa mais fora da caixa que me aconteceu. Então, o que é que tu levas sempre numa viagem de bicicleta? É o meu diário. O diário, o famoso que está, sempre. Está aqui. Porque depois escrevo, além do plano, depois escrevo o relato. O que vai acontecendo. Relato o que se passa, o que aconteceu. O que é para ti um bom dia de viagem em bicicleta? Primeiro de tudo é não chover. Porque eu acho que a chuva nestas viagens é triste, é chato. A pessoa não vê, começa a sentir o molhado da chuva e não desfruta. Eu acho que principalmente, para mim, acho que é a chuva. Porque depois tudo o resto faz parte. Se tiver um furo, faz parte. E basicamente é não... Então, e se pudesses reviver um único dia de viagem de bicicleta, para que dia é que voltavas? Foi no último dia que fiz com o meu rapaz. Pá, o puto estava a sofrer, doía-lhe as costas, perto de casa, para dizer, ó pai, não quero mais, a mãe que me venha buscar. E eu disse, não, vale a pena suplantar a dor, vale a pena... Isto também, o caminho também é isto, o caminho também é sentir a dor e ultrapassar a dor. Isto amanhã, os dias, amanhã já está melhor e bem. E qual é que é a próxima viagem? A próxima viagem tem aqui tantas para ir. Você não, tem muitas. Eu quero muito fazer pelo menos 2 viagens lá fora. Okay. Há 2 que eu já estudei, ainda não fiz plano, quero estudá-las mais aprofundado. Eu sigo uma viajante que é brasileira, que é uma médica dentista, já está reformada e tem viagens espetaculares. E tem precisamente a viagem que eu quero fazer, que eu quero ver se consigo fazer, se me deixam fazer, que é a rota do Danúbio, até ao Delta. Começar onde ele nasce, na Alemanha, e percorrer aquilo tudo por lá abaixo. Conhecer essas cidades, Budapeste, que é daquelas cidades míticas que eu gostava de conhecer. Essa é uma delas. E é o caminho francês, a começar de Tours. Vamos ver. Eu, se chegar com saúde e se chegar bem aos meus 50 anos, que é daqui a 2 anos, queria assinalá-los Uma viagem grande. com uma viagem dessas. Vamos ver. Muito obrigado, Tony. Obrigado. Pela partilha. Foi muito giro ouvir essas histórias e pelo nosso Portugal e não só. Já sabem, leiam a descrição do episódio, onde vamos lá colocar os teus contactos do blog, mais o Facebook ou o Instagram, para quem quiser fazer esta viagem ou inspirar-se nela para conhecer aqui o Douro Internacional. Se gostarem, partilhem com os vossos amigos, subscrevam o canal Viagens a Pedal, ativem as notificações para saberem quando é que vão ver novos episódios, façam reviews com 5 estrelas de preferência, deixem os vossos comentários e até o próximo episódio. Se não gostarem, partilhem com os vossos amigos. Muito obrigado. Obrigado. Foi porreiro, vamos aqui a navegar pelo Portugal profundo.